muito bom dia para você que está aí do outro lado e mais uma quinta-feira abençoada que o Senhor nos permite estar aqui, né? E hoje é um dia de direção do Senhor para nossa vida, para minha e para sua vida. Eu creio que esse é o desejo do coração de Deus, nos deixar alinhados com aquilo que Ele quer de nós, né? Deixar-nos, assim, vivendo dentro daquilo que está no coração dele, para a nossa vida. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. No último vídeo, gente, ficou aquele barulho de chuva forte. Teve pessoas que teve até dificuldade de ouvir, me perdoe, mas a chuva estava muito forte e eu não consegui outro lugar para fazer. Então vocês que ouviram o vídeo, me desculpe aí, tá bom? Mas hoje vai ficar bem melhor, né? Que eu tô aqui num lugarzinho mais reservado. Eu acredito que não vai ter mais barulhos para atrapalhar. Então vamos lá, então? Eu vou falar um pouquinho hoje, algo que o Senhor colocou no meu coração que vai nos ajudar bastante, sobre foco. Você tem um foco ou não tem foco? Você tem um foco, você tem um planejamento ou você não tem foco algum? Vamos falar sobre isso um pouquinho? Eu creio que essa mensagem ela vai nos abençoar bastante na nossa vida, no nosso contexto geral. Então vamos lá aqui, vamos ler também aqui rapidinho. Vou ler primeiro Tiago 4, vou ler só o versículo 3, que fala assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, aqui o Senhor diz que a gente não recebe, porque muitas vezes não sabemos pedir. Pedimos, mas esses pedidos é somente com motivos que não agradam ao Senhor. Motivos que não dão glória ao Senhor. E muito pelo contrário, né? Fala que é mais para esbanjar os nossos próprios prazeres, né? Não que o Senhor não se importa com os nossos desejos, não que o Senhor não quer muitas vezes responder, a agradar o nosso coração. O Senhor sempre faz isso, Ele sempre nos dá uns mimos, né, de respostas. É muito bom quando a gente vê o Senhor fazendo isso com a gente. Mas vamos ler também aqui Romanos 3:32, que fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que lindo, né? Gente, que lindo essa palavra e que profundidade. É palavra de Deus. Não tem como contestar a palavra de Deus tão clara como essa. Então, o que ele diz aqui? Que se um Deus que deu o próprio Filho por nós, Ele não vai se compadecer e se importar com os detalhes pequenos da sua vida, ou até mesmo grande que você possa achar? Deus se importa com as suas contas, Ele se importa com os seus compromissos, com seus desejos, Ele se importa. Mas voltando lá para o foco, qual tem sido o seu foco? Quais têm sido os seus planejamentos, seja em quaisquer áreas da sua vida? Você tem foco? Se você não tem foco, você precisa ter um foco. Aonde você quer chegar? O Senhor também nos fala em Provérbios que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, outras passagens também ele vai nos indicar a fazer planejamentos, a fazer planos. Então o Senhor diz que nós devemos fazer planos, devemos ter um foco. A soberania de Deus está além de qualquer coisa no mundo. Então, se não acontecer, isso é algo que já tem que estar no coração do cristão, mas não com
com dúvida daquilo que Ele mesmo já colocou no seu coração muitas vezes, Ele mesmo já te confirmou, ou é algo que vai glorificar o nome dEle? O se só vai acontecer diante da soberania de Deus, que sabe o que é melhor para você em todos os planos. Então você entrega, você confia e você vive e você sabe que aquilo que você está focando está dentro da vontade de Deus. Daí como que eu sei que o que eu estou focando está dentro da vontade de Deus? Meditando na palavra de Deus, ouvindo o Senhor falar. O Senhor fala conosco o tempo todo, pelo menos comigo. É preciso que você tenha essa sensibilidade de distinguir a voz de Deus. E à medida que você vai se aproximando dele, isso vai ficando cada vez mais nítido, né? Mas o foco precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Digamos que você tem um foco para trabalho. E aquele foco no seu coração seria para quê? Por quê? Então você sempre tem que fazer essa pergunta: para quê e por que eu quero isso? É para glorificar o Senhor? Vai glorificar o nome dele em primeiro lugar? Porque se vai glorificar o nome dele em primeiro lugar, então você está sabendo pedir. Você está sabendo pedir. E aí o que Tiago fala aqui, não recebe, porque é para você, para os seus próprios prazeres, você já não está enquadrado nessa passagem. Vamos ler também uma boa história aqui, que aconteceu com Ana. Ana, provavelmente vocês já conhecem a história de Ana. Ela era esposa de Eucana e naquela época, né, o homem poderia ter, não era esse o plano do Senhor, mas ele, devido a todo um contexto, ele poderia ter mais que uma mulher. Então Ana, ela era a mulher de Eucana junto com Penina, né? E Ana não poderia ter filhos, não podia ter filhos. E aquilo para ela estava sendo assim uma tortura, porque além dela não poder ter filhos, a sua rival vivia assim se irritando, provocando Ana, né? E Ana cada vez mais ia se entristecendo com aquilo. E Ana, ela buscava no Senhor a resposta, ela pedia ao Senhor, ela pedia para o Senhor um filho, mas a Bíblia fala que Deus fechou a sua madre e ela era estéril, Ana não podia ter filhos. Mas a Bíblia fala que ela era uma mulher de oração, ela orava ao Senhor, ela pedia. Então, o foco, perseverança, determinação. Se não tiverem a motivação correta também, isso pode prejudicar a realização daquilo que pode vir a acontecer, do seu desejo, do que está em seu coração. Ana, eu vou ler aqui com vocês que Ana até então, ela sofria com essa situação, sofria demais, mas teve um dia que Ana mudou o foco da sua oração. O desejo do seu coração foi mudado. A Bíblia não fala se a Ana tinha a motivação incorreta de querer apontar para sua rival e ter um filho somente para mostrar para ela, olha, tá vendo aqui? Eu tenho um filho também, Deus me deu um filho. A Bíblia não fala isso, mas tudo indica que sim. Porque quando Ana rasgou seu coração e fez um voto ao Senhor, falando que ela daria aquele filho ao serviço do Senhor por toda a sua vida, o que aconteceu? Ela colocou dentro do coração dela a motivação correta e o Senhor respondeu ao seu desejo. Fala assim, e Ana fez um voto ao Senhor dizendo,
Senhor dos Exércitos, se benignamente, estou lendo aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Então a gente vê aqui que Ana, ela fez uma oração de entrega, de colocar ali aquilo que ela mais queria aos pés do Senhor. Ou seja, Deus viu que o coração de Ana tinha mudado, que a motivação dela, nesse foco que ela tinha, Ana tinha um foco, que era ter um filho, ela queria porque queria ter um foco, então ela orava pedindo, ela orava, ela perseverava na oração, ela tinha determinação de pedir, só que o foco dela, a motivação do coração dela provavelmente estava errada. A motivação do coração dela era muitas vezes de provar para as pessoas, olha que Deus me deu, olha que... E não assim com aquela motivação para glorificar ao Senhor. Quando ela fez assim, o que aconteceu? Olha aqui no final como ela já está toda feliz, né? Então lá Eli fala assim para ela, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aqui no 26, Ana está toda feliz e ela diz, né? Ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino, ele já tinha nascido, orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Então, quando Ana mudou o foco dela, quando Ana colocou o foco naquilo que realmente agradava o Senhor, o que aconteceu? Aconteceu. Deus respondeu a sua oração. E durante esse tempo, eu acredito que Ana aprendeu muitas coisas. Ana aprendeu que ela não precisava ficar desesperada. Tanto é que a Bíblia fala que ela estava com o coração muito angustiado. Mas ter um foco não significa você ficar ansioso para aquilo acontecer, você querer fazer de qualquer jeito, que as coisas aconteçam, você também esquecer totalmente disso. Não é assim. O foco, ele tem que ter um planejamento, mas ele tem que ficar no seu coração. Você não pode desistir dele. Por mais que o tempo possa dizer que isso não vai acontecer, por mais que você não vê nada assim, que você olhe e fale assim, nossa, não estou vendo nada. Mas foco e determinação, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus e também com todos esses ingredientes, que é o quê? Perseverança, paciência, atitude, se preciso. Quando você tem um foco ou desejo de algo que aconteça, você, se for necessário, aquilo que você tem que fazer, que cabe a você, você precisa fazer. Mas e quando não tem nada para fazer? Sempre vai ter. Você vai continuar dentro do seu coração convicto que a sua parte você está fazendo e você vai cada vez mais vivendo esse foco de uma maneira pacífica, de uma maneira tranquila, calma, sem ansiedade, glorificando a Deus. E não tem como isso não acontecer. Porque se o foco está alinhado com a vontade de Deus, seu desejo, planejamento, está alinhado com a vontade de Deus. Se você é uma pessoa que não desiste, mesmo que aparentemente você não esteja vendo nada. Vou te dar um exemplo, bem assim simples. Você tem o foco de comprar um terreno, só que você não sabe nem quando, você não tem dinheiro para isso, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é um planejamento sobre esse foco. Você quer comprar um terreno? Então você vai se adequar, a sua vida vai ter que ser adequada a isso, você vai diminuir os seus gastos, começar ali, fazer uma reserva para você comprar aquele terreno. E quando você compra o terreno, tá, aí você não tem o valor para construir. O que você faz?
você sabe que você tem um terreno ali, que a qualquer momento você vai construir, não é isso? Não foi esse seu foco? De você comprar um terreno e construir? Então, ele vai continuar ali. E mesmo se você não tem o que fazer no primeiro momento, não significa que você não vai querer mais aquele terreno, né? Então, isso precisa estar bem no seu coração. Você não pode desistir de algo porque você não está vendo o progresso. Não é assim. Tem coisas que levam tempo mesmo. São diferentes uma coisa de outra. Então, a perseverança dentro do foco é uma das coisas assim muito importantes. Você precisa ter perseverança no seu foco. E esse foco precisa estar glorificando a Deus de alguma forma. Você tem o foco que a sua família se converta. E você ora, você ora, você ora, você ora e nada. Esse foco está dentro da vontade de Deus? É claro que sim. A Bíblia fala sobre isso. Mas você vai ficar se atribulando, você vai ficar angustiado, você vai ficar desesperado? Não. Não é o seu papel ficar desesperado. Porque isso é a obra do Espírito Santo. Qual que é a sua parte nesse processo? Dar um bom testemunho. Dar um bom testemunho. Né? E quanto às promessas que o Senhor colocou na sua vida? Cabe a você fazer o que está ao teu alcance. Aquilo que não está ao teu alcance, não vá querer antecipar coisas que o Senhor não está te pedindo. Mas também, se o Senhor te pede algo, você dá os passos sempre atenta à voz de Deus. Senhor, posso fazer isso, Senhor, para esse planejamento, para aquilo que o Senhor já designou. Não posso fazer, Senhor, volto para trás, dou mais um passo, sempre na direção de Deus. Por isso a importância de você estar ouvindo ao Senhor, meditando na palavra de Deus, conectada com o Espírito Santo, para Ele te conduzir sempre à realização desse planejamento, desse foco. O Senhor, Ele tem muito desejo de fazer grandes realizações nas nossas vidas, principalmente essas que vão glorificar o nome dEle. Só que para isso, você precisa se adequar, ter o foco correto, entender para que você quer isso, por que você quer o que você quer, entendeu? E muitas vezes, dentro desse foco, você vai ter que cuidar desse foco no seu coração primeiro, para o inimigo não minguar isso, não sufocar, e você acabar deixando de lado, desistindo disso. Você vai ter que cuidar com a perseverança, cuidar com a oração, orando para que o Senhor te mostre, não se preocupando com o tempo, porque você sabia que o tempo pode ser um inimigo número 1 para minguar, ou até mesmo para te abater e tirar a sua esperança daquilo que o Senhor quer realizar através de você? O tempo para você pode ser ruim, mas para Deus é muito importante o tempo. Porque tem coisas que nós só vamos aprender com o tempo, com a maturidade. Então, que você tenha o foco correto primeiro. Deus, Ele é o seu Pai e Ele está muito... Ele tem esse desejo de realizar as nossas vontades na nossa vida. Ele é Pai. Só que para isso precisa estar dentro da vontade dEle. Por isso que é importante a sua conexão com Deus. E você ver a sua motivação, sondar lá dentro do seu coração. Qual é a sua motivação? Tá, eu quero fazer isso aqui para a glória de Deus. Será que é isso mesmo? Que é para a glória de Deus? Veja certinho, se muitas vezes você não quer a glória dos homens. Veja certinho. Veja se você muitas vezes não está querendo algo somente para você demonstrar para alguém. Ou se é para você glorificar a Deus. Pessoas serem tocadas pelo Senhor. Sabia que pessoas podem ser tocadas através da sua vida por diversas formas? Na sua maneira de agir. Você tem um foco de dizer assim,
eu vou colocar um foco que... Esse negócio do ano que vem não, esse ano mesmo. Eu tenho um foco de crescer espiritualmente, de ser uma bênção para quem está ao meu redor. Eu tenho foco de sei lá, fazer algo para o Senhor. Se você colocar um foco no seu coração, Deus vai te ajudar nisso. Tenho certeza disso. Então coloque os seus focos, os seus planejamentos dentro da vontade de Deus e foca de verdade, planeja isso, leve ao Senhor com oração, como Ana fazia, persevere, não deixe que o tempo possa abafar esse desejo, essa realização. Não deixe também que a falta das coisas, né, possa também dizer para você que isso não vai acontecer, entendeu? Continue com seu coração descansando no Senhor, mas ao mesmo tempo fazendo o que é para ser feito, tá bom? Que você possa entender que tudo que você faz para glorificar o Senhor Jesus, há uma chance enorme de acontecer. E isso vai glorificar o nome dele se você alinhar o seu desejo, alinhar a sua motivação com a dele. Então, o Tiago fala que a gente só não recebe porque pede mal. Também lá em outra carta, se eu não me engano, em Mateus, fala que tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Então, se nós não estamos recebendo algo está acontecendo. Eu vou deixar mais uma passagem aqui no livro de Tiago também, só que agora no primeiro capítulo, para fechar aí com chave de ouro. Diz assim, ó, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, e não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha essa pessoa que alcançará do Senhor alguma coisa. Outra coisa também, a perseverança junto com a fé, sem duvidar daquilo que muitas vezes o Senhor já confirmou para você. Está no propósito do Senhor, está no coração do Senhor. Você sabe que está no coração do Senhor. É algo, mas não duvide. Porque muitas vezes é isso que está sendo um empecilho para você receber aquilo que o Senhor quer te dar. Você muitas vezes duvida que realmente você vai receber isso. Então, o Senhor disse aqui, não pense que você alcançará alguma coisa. Nem está falando assim, essa coisa, está falando alguma coisa. Você pode alcançar com a força dos seus braços, mas não será do Senhor. Então, não duvide que o Senhor também tem alegria em responder às suas orações. Ele também quer. A Bíblia fala que ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente, com a graça dele, as demais coisas. Que você possa pegar essa mensagem no seu coração, focar da maneira correta, para que os desejos do Senhor se realizem, os seus desejos com a motivação correta sejam realizados. Foque, planeje, tenha uma determinação, tenha paz, tenha atitude quando necessária, calma, tranquilidade, tudo isso. E não esqueça, não desista, não duvide, tá bom? Que isso vai acontecer para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que a gente possa estar alinhado aos nossos desejos com o dele, tá bom? Eu vou fazer uma oração por você nesse momento. Pai, muito obrigada, Jesus, por essa manhã, por esse dia. Obrigada por essa mensagem. Eu creio que é isso que o Senhor quer de nós, Senhor. Que possamos nos alinhar, Senhor, à tua vontade com a tua e focarmos e não desistirmos, ó Pai. Abençoe cada um que está aí do outro lado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beijo bem grande no seu coração. Até a próxima quinta-feira.